Segunda-feira, 18 de setembro, estamos iniciando mais um dia, mais uma semana que Deus está acrescentando à nossa existência. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo mais uma meditação da Palavra de Deus que foi ministrada durante a nossa EBD sobre soteriologia, a certeza da salvação, a segurança eterna. Jesus mesmo nos diz em sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Portanto, nós vamos estar hoje falando sobre a primeira parte, sobre este assunto, segurança eterna. Também ouviremos ainda uma música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Hoje, dia 18 de setembro, celebra-se o Dia dos Símbolos Nacionais e também o Dia da TV. E nós queremos, nessa oportunidade, trazer uma palavra para aqueles que estão conosco sobre a importância da comunicação através da televisão. E hoje nós temos recursos muito mais elevados, muito mais importantes, além da televisão, que é o celular, a internet, o YouTube, o Instagram, não é? Você hoje pode se comunicar a qualquer momento, ao vivo, com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Então, hoje nós temos esse recurso que tem nos dado um grande benefício, tem trazido um grande benefício, tanto para nós divulgarmos a palavra de Deus, como também como órgão de informação, veículo de informação. Infelizmente, a gente sabe que hoje existem muitas fake news que estragam a importância desse veículo de comunicação que é hoje a internet. E é bom que você esteja atento para que valorize, né, o que é que nós temos de bom, de positivo para transmitir. Por exemplo, o programa Opção para a Vida, que todas as manhãs está transmitindo esta mensagem que transforma, que restaura, que liberta, que traz esperança, que derrama luz no nosso coração, para que nós possamos conhecer a verdade, como o próprio Jesus nos diz em sua palavra: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, nesse dia da televisão, nós queremos aqui dizer a você que saiba aproveitar bem o tempo, usando este veículo de comunicação para informação, para conhecimento, enfim, para que você possa ajudar alguém, alguma pessoa do outro lado, como nós o fazemos aqui sempre, se sinta ajudada. E eu espero que você continue conosco, porque dentro de instantes estaremos trazendo, portanto, esta palavra. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração por nossa pátria. Vamos orar por nossa nação. Os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos. Sabemos que cada dia que passa nós vemos as dificuldades se avolumarem, mas saibamos que Deus está no controle de tudo e sobre todas as coisas. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E nesse momento nós queremos interceder em prol da nossa pátria. Abençoa a nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Te pedimos pelas autoridades constituídas. Abençoa a igreja, abençoa a família. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Liberta aqueles que estão dependentes, como usuários de drogas. Liberta aqueles, ó Deus, que estão muitas vezes comprometidos com a criminalidade, com a violência. Liberta essa gente. Tem misericórdia, meu Deus, salva esta nação daquilo que, ó Senhor, todos nós não desejamos, que é o comunismo, Senhor, dominar esta nação. Tem misericórdia. E se isso vier a acontecer, ó Deus, te pedimos que tu abençoes a tua igreja para que o teu povo seja realmente levantado e usado por ti contra toda a resistência que venha porventura sobre a tua igreja. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e abençoa a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual.
agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cante conosco, seja a glória, cante. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. Aqui, ó, e um aplauso, as ovações, parabéns eu receber do Calvário. Quero viver para ti, tua vontade eu quero e preciso obedecer. E um aplauso eu receber do Calvário.
Nós estamos, durante esse período, realizando uma série de estudos sobre soteriologia, ou seja, o estudo sobre a salvação. E foi-me pedido para que hoje nós falássemos sobre a certeza da salvação, a segurança da salvação. E eu queria dar um títulozinho a esse tema de hoje: selo de garantia. Amém? Selo de garantia. Quando a gente vai comprar algum objeto para consumo, seja eletrodomésticos, seja lá o que for, seja alimentício também, tem a data de validade, seja alimento, e tem também, no caso de eletrodomésticos, selo de garantia, ISS, né? Um termozinho, ISO. Então ali você está consumindo, sabe que vai consumir um produto que ele oferece a garantia, não é, de uso. E eu queria trazer isso aqui aplicando para a certeza da salvação, que é o título que me foi dado, né? Selo de garantia. Até porque Paulo, escrevendo aos Romanos e em outras epístolas, ele fala sobre o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Você e eu temos este selo de garantia. Por isso que colocamos aqui o título do nosso estudo dessa manhã. É uma carta que você vai lá ao correio postar para o destino, só vai chegar lá se tiver o selo. Uma carta sem selo não vai chegar a lugar nenhum. Assim é a certeza, é a garantia da salvação, o selo da salvação que nos foi dado como penhor à pessoa do Espírito Santo. Ponha isso na sua cabeça, ponha isso no seu coração. Então nós vamos ver hoje, eu disse até a pastor Levi que possivelmente eu vou voltar a tratar desse assunto, porque o assunto é muito, não é em 20 minutos que a gente disseca esse tema, a gente precisa de mais tempo. Mas para a gente entrar no assunto propriamente dito, é preciso a gente ver duas correntes, ou duas vertentes, duas linhas doutrinárias que, teologicamente falando, são estudadas nos seminários. Eu estudei, quem faz qualquer curso de teologia sabe do que eu estou falando. Então, quando nós estudamos ou fazemos um seminário, nós aprendemos dentro deste tema ou dessa temática o aspecto doutrinário defendido por Calvino, que é a segurança eterna, e Armínio, um teólogo holandês do quarto século, se eu não estou enganado. Então esse teólogo Armínio, ele defendia a perda da salvação, o que não nos interessa a gente tratar de um assunto que para a gente que defende a segurança eterna, para nós que defendemos a segurança eterna, não tem muita necessidade da gente desenvolver esse assunto. Bom, então o que nós precisamos de aprender nessa manhã, isto é, estudar com os irmãos, verificar que o calvinismo, que aliás não foi defendido somente por Calvino, muito antes foi defendido por um teólogo chamado Agostinho. Ele já defendia a doutrina da segurança eterna. E nós precisamos de verificar, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem muitas passagens que você pode interpretar dependendo de você crer na segurança eterna ou na perda da salvação. Por exemplo, aqueles que defendem, os arminianistas ou Armínio, que defende a perda da salvação, eles se baseiam em textos, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Então são textos que eles analisam para chegar à conclusão: olha aí, o filho desviou-se, foi para o mundo, perdeu-se,
e depois voltou arrependido, né? Então ele perdeu, né? Só que a gente precisa de entender, irmãos, aquele filho, embora tenha se desviado, ele nunca perdeu o direito de filiação ou da paternidade do pai que o gerou. Ele apenas se desviou, mas não perdeu a salvação. Se você for ler o Salmo 51, Davi, ele diz: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido o quê? A alegria da salvação. A alegria. O cristão pode, possivelmente, durante o período que esteja distante da casa de Deus, como o filho pródigo, afastou-se, desviou-se, ele pode inclusive perder a alegria da salvação, mas a salvação não. Eu aprendi isso desde que me converti na igreja presbiteriana lá em Natal. Me transferi para a igreja, me tornei congregacional por convicção e fui membro da igreja do pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, décadas, e aprendi com ele. Fui para o seminário, aprendi no seminário, defendo a segurança eterna, aquilo que nós estamos vendo agora pela manhã. Então, precisamos de entender que a salvação é um dom de Deus, amém, irmãos? Não é algo que dependa de esforços humanos. Eu vou ter que me esforçar para ter a certeza da salvação. Isso não existe, irmãos. Isso não é verdade, isso não acontece. Teologicamente falando, biblicamente falando, nós vamos ver que a salvação, ela é totalmente providenciada por Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem ação nem de se levantar do caixão. Não tem um defunto num caixão, não faz nada, não existe. E era assim que eu e você nos encontrávamos, perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Um defunto não fala, não ouve, não sorri, não chora, não tem sentimento, acabou ali. Então Deus foi quem providenciou 100%, 1000%, totalmente. É uma ação totalmente realizada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Plena e cabalmente. Ele foi quem providenciou, ele foi quem fez tudo. Eu queria até ir mais além um pouquinho. Hoje é só mais a introdução. Dentro dos decretos divinos, a Bíblia diz que ele providenciou todo meio de salvação através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E nós apenas temos que crer. Somente isso. Nós estamos espiritualmente falando mortos nos nossos delitos e pecados. Jamais espiritualmente falando, nem muito menos física ou biologicamente falando, não poderíamos fazer absolutamente nada para merecer ou alcançar ou obter a salvação, senão crer no sacrifício de Jesus. Então, a salvação, meus irmãos, é um dom de Deus, amém? Paulo, escrevendo aos Efésios 2,8, nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é dom de Deus, acabou. Outra coisa também, eu não tenho que fazer outra coisa, como eu disse há pouco, senão somente crer segundo as Escrituras. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5, salvo engano, deixa eu ver se é 15, 5, se não for, eu vou corrigir aqui, 17, versículo 6, capítulo 17, versículo 6, Evangelho de João, 17, verso 6. Não, eu quero ler primeiro João.
Eu quero ler 1 João 17,6. É porque eu estou trocando aqui 1 Coríntios. Depois eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. São palavras de Jesus na oração sacerdotal. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Na oração sacerdotal, Jesus mostra que o Pai foi quem deu, entregou, não é? Confiou a Ele os homens perdidos deste mundo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que é agora o que a gente vai ler, versículo 15, versículo 3. Quando Paulo estava recomendando como se deveria celebrar a ceia. No versículo 3, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então vamos aqui montar aqui o quebra-cabeça. Deus providenciou tudo através do sacrifício do seu Filho. Eu tenho apenas que crer, segundo as Escrituras, que o sacrifício de Jesus é suficiente, foi suficiente para que eu obtivesse a redenção, a remissão de todos os meus pecados. Apenas isso. Por isso que a palavra de Deus nos diz: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Então todos nós temos que apenas crer somente isso e nada mais. Portanto, meus irmãos, a salvação é um dom de Deus. Primeiro, temos que reconhecer que não merecíamos a salvação, porque todos pecaram e todos estavam destituídos e carecem da glória de Deus. Eu tenho apenas que crer, somente isso, e constituir o sacrifício de Jesus como todo suficiente para que eu obtenha ou receba a salvação. Então, a tese de Calvino era essa: nós não temos absolutamente nada a merecer quanto à salvação, que é garantida por Deus. Garantida por Deus. Então, temos que ver aqui, dentro desse aspecto, pelo menos alguns versículos, além do que a gente ainda vai comentar, que foi João capítulo 10, versos 27 a 29. Esse texto é o mais fundamental, podemos assim dizer, comprobatório que a salvação não depende de nós. Deus nos deu, nos garantiu através do seu Filho Jesus Cristo. Vocês ouviram também o que nós lemos em João capítulo 17, versículo 6, e lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre os sacrifícios, a celebração da ceia, conforme vamos celebrar hoje à noite, ele fala segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, primeiro temos que considerar, como disse a princípio, não vamos aqui entrar em detalhes sobre o calvinismo, mas sobre o arminianismo, e sim sobre o calvinismo. Paulo deixou um rastro de passagens, de textos na carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as epístolas de Paulo, em todas elas ele deixou um rastro dessa doutrina. Tanto é que Paulo, depois de Calvino, podemos assim dizer, foi o que teve, Calvino foi defensor, como
o próprio Agostinho, mas Paulo foi quem mais tratou do assunto, descendo a fundo. Tanto é que ele, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, e a gente vai ler agora, versículo 35, eu só estou aqui na introdução, para poder entrar nos versículos que nós lemos hoje há pouco, não é? No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 35, ele conclui: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É uma pergunta que ele faz. Aliás, ele vem fazendo essa pergunta, não é? A partir do versículo 31, mas eu estou chamando a atenção aqui para o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em Cristo Jesus, que foi levado como ovelha muda. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma passagem como essa, meus irmãos, é suficiente para a gente não estar aqui derramando qualquer raiz de dúvida, de incerteza quanto à segurança que aquele que foi alcançado por Cristo, pela graça de Deus, pode ou deve ter em seu coração. Então, Paulo, numa passagem como essa, em outras tantas, que eu vou apenas citar algumas, porque são dezenas e centenas, eu vou apenas citar algumas. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, aliás, agora aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. 11, 29, falando também ainda sobre esse aspecto. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não vai ter duas palavras, uma diz sim, outra diz não, é uma só. Amém, irmãos? Ele não tem dois aspectos. O aspecto aqui é esse, o outro não. No Velho Testamento, todos os sacrifícios que foram realizados, todas as cerimônias apontavam para Jesus. Apontavam para Jesus. Os sacrifícios, tudo era protótipo de Cristo. Tudo era protótipo de Cristo. Então, apenas se cumpriu em Cristo Jesus. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desse importante estudo sobre soteriologia. Para aqueles que não sabem, este tema trata sobre a salvação. Muitas pessoas às vezes afirmam: eu não posso acreditar, eu não posso admitir, eu não consigo aceitar que alguém que ainda está aqui nessa vida pecando, fazendo coisas erradas, coisas feias, afirme que está salvo. E aí eu pergunto a você: por que Jesus, ou para que Jesus veio ao mundo? Ele veio morrer simplesmente de graça numa cruz? Aliás, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. É pela graça de Deus que Ele nos alcançou por seu imensurável amor. João 3,16 traduz isto, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho de graça, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é de graça. Ele não vai custar esforço, o sacrifício humano, porque o sacrifício já foi consumado na cruz. Jesus disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus já realizou toda a obra sacrificial na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Nós temos apenas que crer, somente isso. E se você abrir o seu coração, desejar obter a salvação, ele disse: de graça dai o que de graça recebeste. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, que você guarde no seu coração essa breve meditação dentro do que nós ouvimos,
E amanhã você está convidado a continuar conosco. Portanto, desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.